E pessoal, você sabe que nós temos aqui no grupo, né? Se vocês não sabem, um grande geólogo. E aí eu chamo isso aqui de pedra. Isso aqui a gente pode chamar de pedra, senhor geólogo? Não, na verdade, na linguagem geológica, né, são blocos de rocha, são blocos, dependendo da dimensão. Começa com um matacão e vai até bloco de rochas, que devido a gravidade aí, muitas vezes eles estão soltos ou já fazem parte do substrato rochoso mesmo. Aí a gente só vai tirar a dúvida disso aí se fizer uma sondagem aqui, perfurar e saber até onde vai a parte que a gente chama de depósito de talos, né? Até onde vai o depósito e até onde começa a rocha sã, ou seja, o maciço rochoso em si, né? Por isso que a gente tem um certo perigo, né? Tem que prestar atenção, grosseiramente falando, esses blocos de rocha pendurados aí, quando chove muito, é muito desaconselhado que as pessoas fiquem no pé da serra, que pode rolar alguma coisa. Mas enfim, mas o que tem aqui de mais interessante, falando cientificamente, é a maravilha dessa paisagem. Eu digo que esse é o ponto mais bonito que eu acho de Florianópolis. Vou mostrar no finalzinho desse vídeo aqui. Então, voltando um pouquinho às rochas, é uma pequena ignorância da minha parte falar que isso aqui são pedras, né? Você chamaria de uma ignorância ou falta de conhecimento? Não, na verdade, isso aí se a pessoa se refere a algo natural, né? De uma forma que a gente percebe que é pela falta de conhecimento, isso não é levado em conta. O que é levado em conta é quando a pessoa faz isso de propósito, né? Principalmente para o profissional que vê, que vem, que olha, que estuda, que dá aquele nome, né? Que você tem que folhear o livro para poder ir atrás do conhecimento. Aí realmente o cara chega e destrói tudo na hora só. Então, então isso não são pedras, são blocos de rocha. Blocos de rocha. É vivendo e aprendendo. E o melhor de tudo é vivendo e aprendendo em Floripa. Mas Walter, é uma curiosidade minha. Nós temos aqui, em nossa frente aqui, essa rocha que tem uma pequena divisória entre uma e outra. Você estava falando que parece que é uma que está em cima da outra, né? Ou não? O que seria isso? Não, então, na hora que você percebe no contato entre esse material que está em cima, onde tem uma pessoa, esse material que está aqui embaixo, você percebe que tem um contato. Então, isso aí, é óbvio que você tem que fazer um estudo mais aprofundado, mas a sugestão, acredito que mais de 80%, que isso é um bloco de rocha gigante que está acomodado nesse outro bloco de rocha também de baixo. Só que eles estão acomodados de forma quase que horizontal. Por isso que existe a estabilidade e dá até espaço para uma pessoa ficar deitada, como você está vendo lá em cima, de forma muito tranquila. Aí o que acontece? Aí arremetendo, né, para esse fenômeno que acontece no litoral de São Paulo, a diferença é que blocos de rocha dessa dimensão ou de uma dimensão bem maior, elas literalmente ficam penduradas, entre aspas, nas encostas, e devido à intensidade da chuva, devido ao próprio clima local, essas rochas degradam de forma muito mais rápida. E no litoral norte de São Paulo também, ao contrário... porque nós temos aqui um exemplo perto aqui, né, próximo. Ali temos ali vegetações, né? É o que aconteceu em Ubatuba, por exemplo, no litoral norte de São Paulo. Dá para ver que tem rochas ali, né? E vegetações. Não, mas... Foi quase igual, não? Não. Quando você chega no litoral norte, você percebe que a vegetação lá é completamente diferente. Você tem árvores, às vezes árvores até com troncos métricos e decimétricos. Ou seja, isso aí sugere que o que a gente chama de rigolito, ou seja, a camada de solo, é bem mais espessa do que essa serra aqui que a gente está vendo, que está na nossa frente. E o que acontece? Aí tem a influência óbvia, né, do clima. O clima, como chove demais lá, e a gente já tem uma serra com inclinações assim bem próximo, às vezes passa de
50, 60 graus, a estabilidade quando chove é praticamente zero. Porque aquela quantidade de solo que tem, ela tem, vamos imaginar que é uma grande massa que tem um peso, seca. Agora, quando aquela grande massa está úmida, ou a própria gravidade, aquilo ali fica com um peso gigantesco, e a própria gravidade faz com que aconteça esses movimentos gigantescos de massa que qualquer profissional indica que ali não deveria ter absolutamente ninguém, nada morando ali, porque a probabilidade de acontecer uma chuva e acontecer um acidente naquele local é gigantesca. Então, o que acontece? Aqui a vegetação é mais rasteira, isso aí sugere que a espessura de solo é um pouco menor, portanto mais estável. No litoral norte de São Paulo, você tem uma espessura de solo bem maior, a vegetação é bem mais exuberante, você vê árvores com troncos, às vezes até métricos, o que sugere o rigolito, né? Ou seja, uma espessura de solo bem maior, e quando chove, óbvio, né? A gravidade aumenta, o peso, né, dessa massa gigantesca, e devido à inclinação, a gravidade age e joga tudo para baixo mesmo, e de forma constante, que isso age de forma natural. Sempre que existe uma estabilidade, a natureza, há uma instabilidade, a natureza procura, através de diversas fontes de força, né, estabilizar isso. E como é que estabiliza? Escorregando tudo. Sim. E vindo num lugar mais horizontal, onde ela fica mais plana. Exatamente. Agora, é uma aula que você está me dando aqui, e agora eu quero que você explique para o pessoal também, que você acabou de me explicar sobre essa divisória, né? Igual aquela primeira que nós mostramos, temos aqui uma rocha que, por sinal, dá para ver que os seres humanos já passaram por aqui, né? Mas a intenção, a explicação seria essas duas divisórias, que parece aqui também que são duas pedras, né? E o que você estava me dizendo que é igual aquela outra lá. Explica o que aconteceu, o que acontece geralmente quando tem essas rochas partidas. O que faz ter esse buraco aqui, que muitas vezes forma até grutas, né? Exatamente. Então, nesse caso aqui, desse tipo de rocha, aí vai da composição das rochas, do tipo, se ela tem alguma direção de fraqueza, mas a gente percebe que muito provavelmente, porque não dá para ver aqui o substrato, né? Mas mais de 80% também da chance, são dois blocos de rocha que muito provavelmente a gente pode chamar disso aqui de uma junta. Essa junta, um dia ela foi mais colada. Aí o que acontece? Devido a todo o processo de intemperismo, de degradação da rocha e tal, ela tem alguma fissura, passa água no contato, né, entre essas rochas, e devido ao nosso clima, ao calor, a alta quantidade de chuvas que cai, né, vai degradando, e isso aqui que era muito provavelmente uma junta, que elas estavam, esse espaço aqui um dia foi bem menor, acontece a degradação das rochas, e com o passar do tempo, isso aqui vai degradando de um jeito que vira o próprio solo. Entendeu? Legal. Com o passar de centenas, às vezes milhares de anos, dependendo do tipo de rocha, né? Curiosidades. Cara, muito obrigado aí por essa. Não foi uma aula, foi mais que uma aula. Eu vou até gravar isso aqui, vou escrever um livro só de tudo que você falou aqui. Vou ver e rever esse vídeo aí para entender um pouquinho mais dessas maravilhas, dessas rochas aqui. Valtão, brigadão. Galera, segue o Walter aqui embaixo, vou colocar o Instagram dele aqui, segue, e quem sabe ele vai montar um canal aí de dicas sobre rochas, né? Quem sabe? É isso aí. Valeu, um abraço. O que é isso aí, Valtão?
Basalto. Basal? Basalto. Basalto. Ó, aqui, ó. Isso aqui vai ser a nossa lembrança de Florianópolis.